Graça e paz, estamos aqui iniciando, né, esse projeto, essa sementinha desse podcast. Eu, pastor Júlio, juntamente aqui com meu irmão, meu amigo aqui, nosso irmão Eduardo, né? A paz, gente, tudo bem? Somos oriundos ali, né, do Seminário Teológico Atos, nosso núcleo localizado ali em Pendotiba, na Igreja Assembleia de Deus Profetizando Vitória. Um abraço aí para o nosso irmão amigo, pastor Alexandre, pastora Heloísa, né? E estamos aqui também, né, sob os auspícios do CETEB, Centro Teológico Batista, né? E a nossa proposta é estar aqui, né, falando, pensando sobre os acontecimentos atuais, né? A nossa contemporaneidade. E aí, né, se depender de mim, isso vai de cultura geek, passando por teologia, com ênfase em escatologia, né? Política, geopolítica, filosofia, ciência, tudo mais que couber aí, né? Mas tudo à luz da Bíblia, tudo à luz da palavra de Deus, né? Então, nós vamos dar início, né? Daqui a pouco nosso irmão Eduardo vai trazer aí para nós aí uma linha aí, né, de assuntos, de notícias, né? Notícias que ele colheu aí na internet. E baseado nisso nós vamos, né, comentar, vamos falar tudo à luz da palavra de Deus, porque para nós cristãos, nós evangélicos, né, especificamente, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Verdade. Então nós cremos na Bíblia não como um livro qualquer, né? Não como apenas uma obra de literatura, não como simplesmente um conto da carochinha para alguns, uma obra de ficção. Não. Para nós, a Bíblia é palavra de Deus, palavra inspirada, e tudo que está nela é verdade, e inclusive, principalmente, as suas profecias, né, com relação ao fim, com relação aos acontecimentos finais, aquilo que no seminário nós denominamos de escatologia. Sim. A doutrina das últimas coisas, né? Então, especialmente com relação a isso, a Bíblia é verdadeira. E o que nós temos observado, né, em especial com relação ao século XX e agora século XXI, que é o que nós estamos vivendo, né, o século XXI, é que tudo que a Bíblia profetizou, tudo que a Bíblia disse que aconteceria, tem acontecido, né? Cada vez mais ela se prova verdadeira. Cada vez mais ela se prova atual. Como dizia Billy Graham, né? O grande falecido evangelista Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Né? A frase é muito boa. A Bíblia, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. É verdade. Então você pode ler a Bíblia e tá aqui, né, o que vai acontecer, tá? Com relação também, né, a esse nosso podcast, algumas informações, né, vão vir aí inseridas no canal, nosso canal Maranata, porque essa expressão, né, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. É uma expressão querida, né, dos cristãos. E Maranata geopoliticando, porque como falamos, vamos falar de tudo. Inclusive, principalmente, vamos falar de escatologia, geopolítica, né? Tudo que diz respeito ao que nós temos visto acontecer no nosso mundo, né? Nós somos agora testemunhas oculares daquilo que a Bíblia, né, dizia que iria acontecer, das profecias, e que nós temos visto realmente, né, que está tudo se cumprindo. Está tudo acontecendo, e o maior anseio da igreja, né, que deve ser a nossa maior preocupação,
é estar preparados exatamente para a vinda do Senhor. Né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Exatamente. Disse tudo, né? Verdade. Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair, né? Então, informações adicionais vão ser colocadas aí para você entrar em contato com a gente, né? Para você tecer um elogio, Se inscrever no canal. se inscrever, compartilhar para poder, né, Sim. ter relevância, você poder fazer alguma sugestão, quem sabe alguma pergunta que esteja no nosso alcance responder. Exatamente. E como tem dúvidas por aí, né? Mundo afora. Ah, tem muitas, né? Eu tenho observado, né, como professor, como pastor, que o povo de Deus está com muitas dúvidas. Sim. Infelizmente, muitos ventos de doutrina, né? Muitos Como o apóstolo ventos de Paulo doutrina, fala. verdade, muitas novidades, muitos modismos, né? Sim. Muitas coisas estranhas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, mas que estão aí sendo, né, colocadas em prática, Sim. que a gente vê no dia a dia das igrejas e que são coisas que não tem nada a ver. Nada a ver, heresias. Isso, digamos assim, passa uma imagem errônea do Evangelho. Sim. E é uma das motivações se a gente começar esse canal. Para a gente conseguir, digamos, exercer uma apologética, uma defesa do Evangelho, porque tem coisas que não tem nenhuma base bíblica e a gente vê que ocorre essa religiosidade, né, um assunto polêmico também. Muitos temas para os próximos vídeos do canal, né, a gente tem bastante coisa para falar e foi uma motivação, né, para poder termos essa iniciativa e começar e juntos construirmos aí saberes, né, construirmos aí e combatermos, obviamente, inverdades, né, que estão por aí. Ou seja, né, tentar ser sal da terra e luz do mundo, né? É verdade. Que é a missão que Jesus nos deu. Tentar ser uma voz no meio do deserto, É verdade. como foi João Batista, voz do que clama no deserto. Num tempo em que o povo estava perdido também, em meio a muitas opções, né? Você tinha os fariseus na época de Jesus, você tinha os saduceus, né? Você tinha os herodianos, você tinha os essênios, que não são mencionados na Bíblia, mas que existiam, né? A gente pode estudar na história, que viviam isolados, né? Então você tinha vários grupos. Você tinha os zelotes, né? Que era uma opção política, ideológica, de lutar contra o Império Romano. É verdade. Então você tinha vários grupos. E o povão perdido no meio de tudo isso, né? Sem saber ao certo a quem seguir. Sim. Aí surge primeiro João Batista, enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus, né? Preparar o coração das pessoas para receberem o Messias, o Salvador. E após vem Jesus. Mas é interessante o que a Bíblia diz sobre João: voz do que clama no deserto. Então nós vamos tentar ser uma voz no meio do deserto. E que deserto. No meio da confusão, no meio do pessoal que está perdido, né? Sim, exatamente. Que está igual cego em meio a tiroteio. Infelizmente. Tentar trazer a verdade. Porque em São João 8 Jesus diz: e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somente a verdade liberta, né? Então, eu gostaria de fazer uma breve oração, né? Acho que tudo tem que estar debaixo de oração. É verdade. Né? Uma oração breve, uma oração que possa alcançar a tua vida. Amém. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, neste momento. Aleluia. Em que iniciamos este projeto tão singelo, tão simples. Pai, o meu pedido é que nossas vidas sejam um canal Amém. que possa alcançar outras vidas. Jesus. Senhor, se uma vida for salva, se uma vida for liberta e for edificada, eu estarei satisfeito. Amém. Então assim eu peço que cada um seja alcançado. Esteja essa pessoa doente, esteja essa pessoa perdida espiritualmente, existencialmente, Sim. esteja essa pessoa cativa de forças malignas, seja qual for a situação. Ó Pai, que o poder do Teu Espírito, eu creio que o Teu Espírito está em nós, habita em nós, Amém, Jesus. alcance esta vida. Que esta vida seja salva, que cada um seja liberto, curado, abençoado, Amém, Jesus. em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá, né? Vamos lá, Eduardo. O que você tem aí de
informação, de notícia, né? Então, Pra vamos gente comentar. Vamos lá. A gente tem acompanhado o nosso cenário geopolítico, né, principalmente faixa de Gaza, Israel, Ucrânia. A gente tem visto vários cenários complicados, difíceis, contextos de guerra, contextos de brigas territoriais, as quais as vidas acabam sendo ignoradas, o que é uma grande pena, né? A gente tem notícias, por exemplo, em relação à faixa de Gaza, regiões destruídas, pessoas precisando de ajuda humanitária, em alguns casos a dificuldade de fornecimento desses insumos, né, de forma que as pessoas estão literalmente morrendo de fome na faixa de Gaza, né? Isso é muito triste, né? Infelizmente, consequência da ação e da corrupção humana, né? E disputas de interesse, egoísmos, né? Como foi predito, né? O ser humano seria amante de si mesmo, né? E buscaria seus próprios interesses. Então, com base nisso, a gente tem alguns acontecimentos contemporâneos que vamos trabalhar em cima deles e correlacioná-los com os preceitos, com as profecias bíblicas, como que há essa conversação, né? Gostaria de começar com a primeira notícia, né? Saiu no jornal israelense Haaretz, né? Fala sobre a questão, primeiramente, do investimento militar americano em bases aéreas e instalações da IDF, né? Que é a Força de Defesa Israelense, traduzindo. Então a gente tem esse investimento americano. Não é novidade que os Estados Unidos ele apoia Israel nessa guerra contra o Hamas, né? E com base nessa questão a gente tem a questão da profecia, né? E contida em Mateus capítulo 24, versículo 6. Se vocês puderem abrir para acompanhar, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Né? Há quase 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Jesus ele proclamou essas palavras, né? Profetizou, e logo depois ocorreram muitas guerras e muitos rumores de guerras, né? Mas digamos que a guerra nada mais é do que um sinal, um sintoma, né? da totalidade do cumprimento das escrituras. E um detalhe que é importante é que a Bíblia, ela, como o pastor bem falou, ela é infalível, né? Então eu nunca vi nada que está contido na Bíblia ser contradito ou ser provado que é uma inverdade, muito pelo contrário. A gente percebe esforços de pessoas outrora céticas, agnósticas, ateias, se dedicarem a questionar e problematizar temáticas bíblicas e no final acabar se convertendo, porque não consegue, né? Não entende como a coisa acontece. Por uma visão humana realmente é muito difícil entender, mas nós que cremos no poder do Espírito, acreditamos no sobrenatural, e através do sobrenatural mais de 40 autores e 66 livros escritos em mais ou menos 1.600 anos são coesos e coerentes e contemporâneos. Verdade. Então nós temos aí, né, alguns fatores aí, né? De um lado você tem Israel, né? E aí no caso eu me refiro ao governo de Israel, e aqui eu quero fazer uma distinção, porque os cristãos têm essa dificuldade, né? Nós amamos o povo que tem aliança com Deus, de Israel. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é o governo de Israel. Sim. Como governo, nem sempre eu vou concordar com o governo de Israel, né? Porque nós temos visto a população palestina, tá? Jesus ama os judeus, ama os israelenses. E Jesus não ama os palestinos? Claro que Jesus ama os palestinos. As crianças que têm morrido, né? Aí alguém pode colocar, mas e a questão da guerra como fica? Você tem um grupo que é o Hamas, que é um grupo terrorista, né? Classificado por nações como Estados Unidos, como a Europa, né? A União Europeia, como terrorista, né? Governos de esquerda não vão tratar o Hamas como terrorista. Sim. Governos democráticos tratam o Hamas como terrorista. E o que nós temos observado é que ele é terrorista, né? Ele promove o terror em função de uma causa política, né? Em função de um anseio político que eles têm. Sim. Que é ter uma nação independente, entre aspas, porque na verdade muitas vezes o que eles querem é o extermínio da nação de Israel. Isso é encontrado em documentos deles. Escrito. Né? Exatamente. Isso está em documentos dele.
Se fosse só querer uma nação para eles, para o povo, beleza? Mas não é apenas o que eles querem. Eles querem o extermínio de Israel, tá? Então existem algumas questões, o negócio é meio nebuloso. O negócio não é preto no branco como, às vezes, a esquerda e a direita quer tratar a coisa. Sim. Né? A coisa é nebulosa, né? Tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Então nós amamos a nação que tem uma aliança com Deus? Sim. Está presente no Antigo, está presente no Novo Testamento, né? Tem alguns pastores, alguns teólogos que dizem, não, porque o Israel de Deus no Novo Testamento é a igreja, acabou o assunto de Deus com Israel. Não, não acabou não. Basta ler o Novo Testamento e você vai ver com clareza. Você vai ver em Paulo, né? Você vai ler ali. O assunto de Deus com Israel não acabou. Deus, a partir do Novo Testamento, trata com igreja e trata com Israel. Trata com os dois, né? Essa é a nossa posição teológica, tá? Então, tem vários fatores aí, né? E os Estados Unidos, como a maior potência do mundo ainda, né? Ainda não foi superado pela China, como pensam alguns, ainda é a maior potência do mundo. Os Estados Unidos apoiam claramente Israel, né? A nossa questão aqui é com relação à população que está sofrendo, né? Porque nem mesmo o chefe agora das Forças Armadas de Israel, ele se mostrou contrário aos planos do Netanyahu, né? Benjamin Netanyahu tem um plano para Gaza, para a população de Gaza, e o próprio chefe das Forças Armadas de Israel se mostrou contrário. Sim. Né? Fez oposição. Não é o que ele acha certo para Gaza, para a população ali palestina. Ninguém é obrigado a ser unanimidade. Sim. Né? Então, é óbvio, como cristão, eu vou ficar do lado do que é certo. Sim. Independente, meu irmão, minha irmã, se for direita ou esquerda. Não estou aqui para defender posição política, ideológica. Eu estou aqui para defender o que é certo, o que é justo. Sim. Aquilo que eu acho que está de acordo com o que Jesus, né, ensina, tá? Então há uma população que tem que ser preservada ali. Sim. Há uma população que tem necessidade, né, e que tem que ser cuidada, né? A guerra contra o Hamas é legítima? Creio que sim, porque é um grupo terrorista, né? É um grupo terrorista que tem que ser combatido. É igual nós temos grupos criminosos na nossa cidade. A polícia não vai fazer nada? Sim. Algo tem que ser feito, né? Mas também tem que ser feito com cuidado. Tem que ser feito com planejamento, né? Tem que ser feito com respeito às pessoas, né? Então assim eu vejo a questão de Israel ali nessa guerra, tá? Outra questão com relação a isso, né? Que ele leu ali, na profecia de Jesus, São Mateus 24, né? Sim. Foi a Mateus 24 que você leu, né? Uhum. Falando sobre guerras e rumores de guerras, né? Ao longo do século XX e agora no século XXI, aconteceram muitas guerras, né? As principais do século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial e depois a Segunda Grande Guerra Mundial, que trouxeram muita desgraça, né? Muitas mortes, fome, né? Muito sofrimento. E a partir desses conflitos, né? Em especial a Segunda Grande Guerra Mundial, surgiu a necessidade de se criar uma instituição, uma organização que, entre aspas, trouxesse paz ao mundo, né? Então, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, as nações concordam e criam a famosa ONU, Organização das Nações Unidas, né? Só que, da criação da ONU até hoje, e uma coisa que a ONU não conseguiu fazer é trazer paz e segurança ao mundo. Sim. Né? Não há paz, não há segurança. Está ali no artigo inicial, né, da Constituição, daquilo que nós chamamos de Constituição da ONU, né, do seu documento de fundação, que ela foi criada para trazer paz e segurança. Sim. É interessante que essa expressão é uma expressão que está na profecia bíblica, né? Porque é Paulo, o apóstolo Paulo, que vai dizer, né, na sua profecia, para os últimos dias, que quando chegar o tempo em que houver um consenso no mundo, um consenso global, mundial, há paz e
segurança. Coincidentemente, as mesmas palavras. As mesmas palavras que estão ali no documento da ONU, em toda a reunião das nações, né, quando eles tratam desse assunto, é o que eles debatem, é o que eles, né, dizem que querem. Sim. Paz e segurança. E Paulo vai dizer na profecia: quando houver um consenso no mundo, quando, né, a humanidade chegar à conclusão, agora nós temos paz e segurança, Paulo diz: repentina destruição virá. E aí eu comecei a pensar sobre isso, orar, né, buscar conhecimento, orar, pedir revelação a Deus. E que conclusão podemos chegar, né? Então existem algumas ideias, algumas informações que me vêm à mente. Primeiro, enquanto há um falso, porque se a paz vai ser falsa é porque, né, esse processo é um processo de manipulação, na verdade. Sim. Enquanto há um processo para se criar uma falsa paz e uma falsa segurança, por outro lado, há forças trabalhando, né, em contrário. Sim. E que forças são essas? Aqui no Salmo de número 2, eu quero ler alguns poucos versículos para a gente chegar à conclusão de que forças são essas agindo no mundo, que vão gerar essa falsa paz, porque na verdade há um objetivo final. Qual o objetivo? O objetivo é implantar um governo mundial. Sim. O objetivo é implantar o controle total, né? Que é um livro que eu tinha que também que sumiu, desapareceu. Alguns livros meus têm um poder assim de desaparecer. Bem, serve ao seu propósito e aí some. Sim. Então eu tinha esse livro do autor alemão Wim Malgo, né? E já é um livro antigo, onde ele já falava do uso da tecnologia para o controle total. Sim. Agora, desde que ele escreveu até hoje, imagine o quanto que essa tecnologia não avançou. A própria IA que a gente estava falando. Né? Inteligência artificial. Como, né, que está por aí, né? Facilitando vários trabalhos acadêmicos até de forma, digamos, não tão ética. É verdade. E reconhecimento facial hoje, né? Sim. Pessoas são presas através de reconhecimento facial, né? O uso da biometria hoje cada vez mais, né, difundido, cada vez mais presente. Sim, né? Biometria. Tudo que você vai fazer com relação a banco, né? Até empresa mesmo hoje, né, adota biometria. Isso. Né? Então várias tecnologias que desde que o Wim Malgo escreveu o controle total até hoje, a coisa, sim, né, avançou muito. E vai avançar ainda mais. Exatamente. Então há esse objetivo, esse plano. Quem está por trás desse plano? É o que a gente vai tentar aqui destrinchar, tentar, né, esclarecer. Sim. Mas vamos para a Bíblia, porque o nosso assunto aqui, né, é aos olhos da Bíblia, né? Sim. É a Bíblia que vai nos iluminar, que vai nos guiar, que vai nos direcionar. Verdade. O Salmo de número 2, ele diz assim: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, para a guerra. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Então não é de hoje, né, que reis, pessoas poderosas, né, líderes conspiram contra Deus. Sim. Né? Quando a gente vai para a parte de estudo do Antigo Testamento, né, você tem lá atrás, você tem Nimrod, né, lá em Gênesis, numa conspiração contra Deus e a construção da Torre de Babel, né? E isso é algo que está na palavra de Deus e que há achados arqueológicos que comprovam, que apontam nessa direção, né, da construção de uma grande torre cujo objetivo era chegar até os céus, né? Os céus aqui, sim, no caso, as nuvens, a atmosfera, né? Num desafio contra uma ordem de Deus. Deus havia ordenado que eles se espalhassem e enchessem a terra, né? Mas esse líder resolveu: não vamos nos espalhar, vamos nos unir, né? Então, conspiração.
Eu me lembro que alguns anos atrás, quando, por exemplo, se falava sobre o Clube Bilderberg, isso era tido como coisa de maluco. Teoria da conspiração. É coisa de gente que usa chapéu de alumínio. Está esperando os ETs descerem na Terra, né? Exatamente. Está esperando os homenzinhos de Marte verdes que vão descer na Terra com chapéu de alumínio. ET Bilu. ET Bilu, né? É coisa de maluco. Hoje, se você entrar na internet agora, tem o site do Bilderberg, né? Bilderberg por quê? Porque a primeira reunião deles foi num hotel na Holanda, cujo nome do hotel era Bilderberg. Então ficou esse nome, né? Sim. E é um clube. Que tipo de clube? É um clube de caça? É um clube de jogar tênis? Não, é um clube de gente muito poderosa. De gente que se torna presidente dos Estados Unidos. De gente que são donos do Google. Você sabe por que o Google se chama Google? Não, essa eu Não sabe? Essa eu não sei. Porque os fundadores do Google, né? Eles queriam colocar o nome de 10 elevado a 100. 10 elevado a 100 se chama Google. Google é 10 elevado a 100. Só que na hora de colocar o nome, eles erraram a grafia. Então, em vez de botar Google, eles botaram Google. Aí ficou Google, né? Interessante. Porque o Google é baseado num trabalho de matemática do Markov, né? Um matemático russo. Uhum. Então foi criado em cima disso. Interessante. Então por isso a questão do 10 elevado a 100, né? Sim. Então é só gente assim, gente fraquinha, né? Gente que tem bilhões que estão na lista dos 10 bilionários mais ricos do mundo, Sim. né? As 10 pessoas mais ricas do mundo, né? Só isso. É só isso. Aí eles participam da reunião do Bilderberg, né? Políticos importantíssimos, gente da mídia mais poderosa do mundo, né? E era uma reunião tão secreta, que quem falava sobre isso, como eu falei, era tido como maluco. Sim. Só que, né, através de pessoas que foram investigar, que foram atrás, que não deram sossego aos membros do Bilderberg, a coisa começou a ser divulgada. Sim. A ponto de... Eu tinha um livro, outro livro também que sumiu, né? Ele fez a mágica de sumir. Foram os dois juntos. Um livro chamado de um jornalista, um investigador, chamado O Clube Bilderberg. Aonde esse cara, o que ele fazia? Toda reunião que ele descobria do Clube Bilderberg, porque eles fazem reuniões ao redor do mundo, né? Sim. Cada ano é num lugar, numa cidade. Esse ano foi em... Você abriu o site do Bilderberg, esse ano foi em Estocolmo, né? Isso aí. Eu não tô lembrado, não, mas... Revisão. Estocolmo, né? Esse ano, 2025, a reunião foi em Estocolmo, Sim. né? E você tem no site, você tem a lista dos participantes. Você tem os temas que foram tratados, né? Porque agora não tem mais como esconder tanto. Com o advento da internet, Sim. do famoso Google, né? Google. Com todas essas ferramentas que nós temos hoje, não tem como esconder Sim. como eles gostariam, né? Então, mas vale publicizar mesmo. Então agora eles já divulgam alguma coisa, né? Que automaticamente faz com que, entre aspas, se perca o interesse. Né? Digamos né? assim, tá acesso ali. Antigamente era super secreto. Então isso instiga a questão da autoria do livro. A curiosidade humana, né? Exatamente. Aí de repente foi descoberto e peraí. Tentar tirar, né, esse interesse, né? Diminuir isso, né? Exatamente. Então eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma notícia sobre o Clube Bilderberg na mídia oficial, no jornal, eu vi isso no jornal Globo. Eu li uma matéria saiu. há anos atrás no jornal Globo. Se não me falha a memória, foi da comentarista Dorothy Hatzing, falando sobre a reunião do Clube Bilderberg, né? Também perdi essa matéria. Eu guardei a matéria, mas perdi. Vou dar um Google, acha. Então, você veja. Então esse rapaz, né, que escreveu esse livro, e que eu tinha, mas que sumiu, ele relata ali essas reuniões, aonde o que ele informa, por tudo que ele pesquisou, e por ele fazer esse tipo de investigação, quando você mexe num vespeiro, o que acontece, né? Ele recebeu ameaça de morte, ele foi intimidado por pessoas que apareciam assim para poder, né? Sim.
intimidar, né? Porque são pessoas poderosas que não queriam divulgação. Exatamente. Então o que ele informa no livro é que essas pessoas se reúnem não simplesmente para ficar ali 3 dias que você viu, né? Sim. 3 dias juntos, tomando cafezinho, tomando chá. À toa, só pra passar o tempo. Jogando conversa fora. Essas pessoas poderosas se unem para quê? Discutir temas, né? Vai discutir temas, alinhar os seus interesses e chegar a um denominador comum. Sim. Qual é o denominador comum desse grupo? O governo mundial. Sim. Conseguir vencer toda a resistência, tudo aquilo que ainda impede, porque eles são poderosos. Mas nós somos bilhões de pessoas. Exatamente. E uma revolta popular? E se o povo se revoltar? Sempre foi temida essa revolta popular. Ao longo da história, a Revolução Francesa, né, todas as revoluções e como que a população, na medida que se conscientiza do seu poder, promove mudanças. Até o movimento sindicalista nos anos 70, 80, né, que motivou reformas, né, reforma sanitária de 70, tem, e consequentemente, o estabelecimento do SUS nos anos 90, mas já puxaria para a área da saúde no foco do nosso diálogo de hoje. Mas é interessante citar porque gera, né, mudanças, né, gera a força popular realmente ela é capaz de promover resultados, né, mas de maneira ordenada, organizada, respeitosa, democrática, né. Infelizmente, ao longo da história nem tanto, mas essa é a ideia central. O povo tem força, né? Tem força. Se o povo se unir... há pouco tempo eu vi um documentário sobre um evento que deixou o governo americano preocupado, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Área 51. É a base mais secreta americana. Isso. Né? Aí tem aquilo que eu falei. Tem a conspiração real, mas a gente sabe que também existe teoria da conspiração. Sim, falácias. Teoria da conspiração é o pessoal de chapéu de alumínio. Né? O pessoal que tá esperando o ZT verdinho descer de Marte, né? Verdade. Aí é a teoria da conspiração. É acreditar que a família real britânica são répteis, disfarçados de humanos. Aí é a teoria da conspiração. É bobagem. Aí complica. Né? Agora existe, desculpe, a conspiração real, né? Então você tem a Área 51. Tem muita gente que acha que lá dentro tem ET lá dentro, tem, estudado, né? dissecado, dissecar o ET. O que a gente sabe é que é a base mais secreta americana, que já não é mais tão secreta, porque agora já tá todo mundo sabendo. Tipo o Clube Builder. A Área 51. Há algum tempo atrás, há pouco tempo, um rapaz criou um desafio no Facebook. Invadir a Área 51. Um rapaz, assim, que a vida não tava muito legal. Não tinha o que fazer. De bobeira na internet. Vou criar um desafio. Caramba. Isso é real, isso é fato. Invadir a Área 51. Storm Área 51. O que aconteceu? Milhares de pessoas começaram a aderir ao desafio dele. Nossa. Daqui a pouco chegou a um número de 2 milhões de pessoas. A Área 51 ela é tão protegida que os soldados têm autorização para matar quem tentar entrar lá. Sim. É o uso de força letal. Porque é a área secreta, é a área militar e a área secreta. Sim. Se tentar entrar, é o uso de força letal. Só que milhares e depois milhões de pessoas aderiram ao desafio do cara. O rapaz ficou famoso, né? Depois o negócio virou meio um evento de música eletrônica, né? Que convergiu. Começou a virar meio show, meio espetáculo, meio desafio. Que isso. Né? E chegou um ponto que o oficial lá da Área 51 falou, tem que dar um jeito nisso, porque se o pessoal tentar vir aqui, a gente vai ter que matar. Exatamente. A gente vai ter que atirar pra matar. Não pode entrar aqui. Nossa. Né? Agora você imagine a confusão. Aí foi pra mídia americana. Foi as Forças Armadas, o governo americano. Né? O rapazinho recebeu uma visita do FBI. Só do FBI. Porque ele que criou esse desafio. Nossa. Né? Então veja o problema, a dimensão do problema. Exatamente. Por quê? Se 2 milhões de pessoas vão pra lá, eu não sei quantos os soldados iam conseguir matar. Mas ia ter um grupo que ia conseguir Exatamente. entrar. Com certeza. Invadir. Porque é muita gente. Sim. Não tem como matar todo mundo. É verdade. A munição ia acabar. Uma hora acaba. Né? Então,
Veja bem como é que é a coisa. Então o povo, o que eu quero dizer? Que o povo tem poder. Sim. E o interessante é só ter falado sobre isso, sobre a questão do poder do povo. Por quê? O senhor falou também uma outra coisa muito importante, né? Sobre a questão da nação de Israel, né? A importância dela no cenário geopolítico e escatológico. Tem uma passagem aqui, Êxodo 19, também vou ler só alguns versículos, só para a gente contextualizar. Que é o plano qual era o plano de Deus? Era utilizar a nação de Israel para poder levar a sua palavra e o seu plano salvífico para o mundo todo. Sendo que aconteceu? Eles não corresponderam à expectativa, né? De maneira que dentro do próprio Israel houve divisão de tribos. Consequentemente, uma das tribos ficou responsável pelas funções eclesiásticas, digamos assim, as funções, cuidar do templo não, que ainda não tinha, mas cuidar da tenda, cuidar ali dos utensílios, das cerimônias estabelecidas por Deus. Mas no propósito inicial não era que fosse dessa maneira. O povo era para ser o representante de Deus na terra e com isso alcançar muitas nações, né? Não deixou de fazer, através de Jesus Cristo, né? Hoje em dia, é muito difícil uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou um país, ou um local, que não tenha ouvido falar de Jesus, né? Então, só para contextualizar, vou ler dois versículos, dois capítulos. Primeiro, Êxodo 19, do 5 ao 7, e depois uma referência cruzada, né, em relação a 1 Pedro 2, 5. Mas vamos ao Êxodo 19. 5 diz assim: Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Essa era a instrução de Deus para Moisés, que estava liderando o povo de Israel. O 7 diz que veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. E a referência cruzada é 1 Pedro 2,5. Né? Lembrando que Pedro era um pescador indouto, não tinha domínio da palavra, mas parece que foi escrito por outra pessoa, né? Só que quando a gente vai olhar nas entrelinhas, a gente vê a autenticidade, né? Estudos foram feitos para comprovar justamente essa veracidade autoral. Diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então o que ocorre aqui? Uma espécie de tipologia, porque no Antigo Testamento era um sacrifício literal, uma pomba, a ovelha, né? Até alguns insumos, né? E justamente cuja proposta era manter a tribo de Levi, que foi, digamos assim, a parcela do povo dedicada aos cuidados espirituais. E a gente vê essa tipologia, né? Então, todas essas cerimônias, essa gente muito bem trabalhada no livro de Hebreus, né? Cuja autoria é desconhecida, mas para mim foi Paulo. Para mim foi Paulo pela linguagem rebuscada, né? Então, a gente vê como Pedro, né, transformado pelo Espírito e capacitado por ele, descreve essa necessidade, né? Não de se preocupar com o terreno, mas de se preocupar com o espiritual, casa espiritual, sacerdócio santo, sacrifícios espirituais. Que seriam esses sacrifícios espirituais? Uma vida pautada na palavra, pautada nos frutos do Espírito, né? Pautada naquilo que Deus ele planejou para nós desde antes da nossa existência. Verdade. Né? Então, seria recuperar aquela mentalidade, né, dos cristãos do primeiro século, né, da igreja primitiva. Sim. A mentalidade do forasteiro, do peregrino, né? Porque naquele tempo, como está escrito lá em Hebreus, né, nós não temos cidade permanente nesta terra. Seja São Gonçalo, Niterói ou Nova York. Não interessa. Show de passagem. É só passagem, né? Graças a Deus. E os cristãos primitivos tinham essa mentalidade porque eles sabiam que a qualquer momento, né, vivendo ali debaixo do Império Romano, aquele poder, né, do Império Romano que os oprimia, que podia de uma hora para outra, né, se o imperador acordasse de mau humor, mandar prender os cristãos, levar para o Coliseu, lançar aos tigres, aos leões, ou mandar crucificar como Nero, né? Fazer de tocha para iluminar, tocha, né? Exatamente. Tocha humana. Não é o Quarteto Fantástico não, mas é tocha humana. Para iluminar a cidade, né? Então eles tinham que ter essa mentalidade. Não somos daqui, estamos de passagem, né? Sim. Dito isto, volto ao tema
da conspiração real, a que existe. Outro encontro também que acontece no mundo é o Bohemian Grove. Se você for na internet, tem até gente que já invadiu a reunião deles. Invadiu, andou lá dentro, né? Que acontece na Califórnia, né? Onde dentro dessa propriedade, né? Acontece essa reunião. E dentro lá tem uma estátua de uma coruja, onde eles fazem uma cerimoniazinha, né? Meio esquisita, né? A cremação de Carr. E lá se reúne o quê? Pessoas poderosíssimas, né? É presidente dos Estados Unidos, né? É só gente da alta, né? Bilionários. Também não tem como me fazer acreditar que eles vão para lá para tomar café ou tomar chá, jogar conversa fora, confraternizar, jogar sinuca, né? Não. Eles se reúnem ali para traçar políticas, para traçar o que eles vão implantar, né, nos Estados Unidos e no mundo. Porque os Estados Unidos é o centro do mundo, né? É de onde vai tudo fluir para o restante do mundo. Até eu comentei na aula que se alguém gosta de série, né, se você vê House of Cards, né? Famosa. House of Cards, que conta a história do candidato Underwood, né? Que ele se torna presidente dos Estados Unidos e depois a mulher dele, a Claire, se torna a presidente dos Estados Unidos. Em um dos episódios, esse episódio eu nunca mais esqueci, que é quando ele diz que ele ia dar um pulinho lá no Bohemian Grove, que ele chama de Campos Elíseos, né? Campos Elíseos era o céu dos gregos, né? Exato. Era o lugar para onde as pessoas boas iam, os Campos Elíseos. Então ele está comparando ali aquilo ali como um céu, um lugar, né, celestial para poder ele ir. Então é real, acontece todo ano. E essas pessoas estão reunidas para quê? Para tramar esse governo mundial, né? Aí tem crente que fica com medo, meu Deus, né? O que vai ser da minha vida? Como nós lemos no Salmo de número 2, quem está no controle de tudo é Deus. Amém. E Deus, você vai ler nos Salmos, Deus está sempre rindo dessa gente. Essa gente que acha que tem poder, né? Que esse pessoal acha que tem poder. Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, né? Lula, qualquer um. Exatamente. Bill Gates, né? Elon Musk. E por aí vai, né? Peter Thiel, dono da Palantir. Todo mundo já ouviu falar de Elon Musk, mas quase ninguém ouviu falar de Peter Thiel. Ele é dono de uma empresa importantíssima no tempo do fim. A Palantir, né? Que é a empresa que está assumindo a defesa americana, né? O Trump está passando tudo para Palantir, para o Peter Thiel. E é interessante que um tempo atrás ele deu uma entrevista onde o Peter Thiel, ele é religioso, né? Ele disse que ele estava com medo do anticristo. Ele estava com medo do anticristo. Aí o entrevistador perguntou a ele, mas você não é o anticristo? Caramba. Aí ele ficou meio sem jeito, gaguejou, né? É claro que ele não é o anticristo. O anticristo ainda não se manifestou. Mas por que o entrevistador perguntou isso? Porque a empresa dele simplesmente é uma empresa que está usando inteligência artificial nas agências de inteligência, de espionagem americanas, né? É ele que está implantando isso na CIA, no FBI, no famoso ICE, né? Nunca ouvi falar do ICE, mas ouvi falar da perseguição aos imigrantes dos Estados Unidos. Quem faz a prisão é o ICE, né? Sim. Immigration and Customs Enforcement, ICE. NSA, né? A NSA que vigia o mundo, porque em matéria de tecnologia é a NSA que vigia o mundo, né? A National Security Agency, né? É ela que espiona com satélite, é ela que entra nos computadores, né? Porque por isso que a NSA gasta bilhões, né? E contrata muitos matemáticos. Por quê? Porque segurança na internet é matemática, é criptografia. Sim. Né? Você fazer um código de segurança é matemática. Então a NSA contrata muitos matemáticos para poder quebrar qualquer código, para poder invadir qualquer sistema, para poder invadir qualquer computador, né? Então é esse homem que está à frente da empresa
que está fornecendo serviços de inteligência artificial para a NSA, para a CIA, para o FBI, para o ICE e para todas as 18 agências americanas de inteligência e de espionagem. Muita coisa. É muita coisa. 18, é 6 mais 6 mais 6. Coincidência? É, coincidência, né? Ou não? Então, você veja, né? Que coisa. E o outro, né? Que também foi... algumas pessoas acham que esse amigo aqui, né? Elon Musk. Sim. Ele é o anticristo. Ele também não é, na minha opinião, o anticristo. Nem na minha. Mas ele é alguém muito importante para criar o contexto, para criar, né, todo o cenário, né, para que venha essa figura que é o anticristo, que é esse governante mundial, inimigo de Deus, que vai governar no tempo do fim e que será derrotado pelo Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo, né, para quem sente medo do governo do anticristo, que está no Salmo 75, né, onde Deus fala contra os orgulhosos, contra os poderosos, contra os orgulhosos. E ele vai dizer assim, no versículo 9: quanto a mim, é o Asaf, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Sim. Acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Então é claro que por um tempo o diabo ele domina, como na época do Império Romano, por um tempo parece que, né? Parece que ele está vencendo, né? Só que no fim, por isso é bom conhecer o fim da história. É verdade. No fim, ele será miseravelmente derrotado. Sim. Né? E muito bom o pastor ter falado sobre isso, que cai sobre um outro ponto que achamos muito relevante trazer aqui, que é justamente sobre as fases, digamos assim, que é da escatologia bíblica, né, que se cruza de certa maneira com a judaica, né, no quesito do Messias, Messiá, né, o enviado. E elas consistem em 4 partes, digamos assim, a gente subdividiu, né, para facilitar a compreensão. Sendo a primeira delas a instabilidade a nível mundial, né, que geopolítica ela fornece essa informação, né? A gente deu o exemplo da guerra de Israel, o Hamas, que também tem o Hezbollah, e também tem a Síria, né? Então tem vários protagonistas. A questão da Rússia e a Ucrânia, né? Acredito que tenha, entre aspas, ficado de segundo plano no momento, mas se a gente pesquisar, tem notícia, está tendo, né? Até a questão do apoio, né, em relação à Ucrânia, né, o apoio indireto, né, através de insumos e tudo mais. A questão da falsa paz, que o pastor bem falou, né, e deu inclusive a referência, já anotei aqui, o senhor já foi, mas fala sobre a questão da paz e segurança. Pode. Não, mas é bom que os temas se cruzam. Pode mencionar, né? Aí. Sim, sim. O pessoal até saber, né? Não, é bom. 1 Tessalonicenses 5, né, do versículo 1 ao 10, né, fala sobre essa questão. Né? Quando disserem a paz e segurança, repentina destruição. Exatamente. Virá, tem né? linhas de pensamento que associa isso à invasão, né, do general Tito em 70 depois de Cristo. Tem gente que associa, linhas de pensamento, melhor dizendo, que associam tanto a esse momento da história como ao momento final, né, antes da vinda de Jesus. E dando prosseguimento, né, repentina destruição, né, que é justamente seguindo, né, essa falsa paz, repentina destruição. E em quarto ponto, o julgamento da humanidade, né, a qual Deus vai julgar a todos, né, e com base de você ter ou não o penhor da salvação, segundo Paulo fala, né, que é a presença do Espírito Santo na sua vida, né, a gente crê que quando a pessoa se arrepende dos seus maus caminhos e confessa publicamente, confessa o nome de Jesus, ela ali tem a oportunidade de ser salva, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. O exemplo do ladrão da cruz, né? Claro que tem a questão do batismo, tem toda uma questão simbólica, né, ali por trás, mas o principal é o nome de Jesus, né? Você vê que ele ali na cruz não teve tempo para nada, nem para batizar, né? Nada. Oxe, mas ele creu e foi salvo, né? Então, como o irmão Eduardo falou, né? Até chegar esse momento, né? Você tem esses acontecimentos, né? Que vão culminando, né? A coisa vai crescendo, vai aumentando, né? É o caso da tecnologia. O ano passado, nós não estávamos discutindo inteligência artificial. Sim.
né? É muito recente. O Pix, e por si só também, É. né? Surgiu. Aí você veja que esse ano, né, de repente começou inteligência artificial. Daqui para frente a coisa só vai aumentar, né, em matéria de inteligência artificial. Há um ponto que vai ficar difícil você discernir numa televisão, numa internet, o que foi feito de maneira, vamos dizer, real, né, com pessoas, Sim. e aquilo que foi produzido artificialmente, pela inteligência mesmo artificial. Né? Ainda dá pra distinguir um pouquinho, mas tá muito rebuscado. Ainda dá pra distinguir. Mas tá muito rebuscado. Daqui a pouco não vai dar mais pra discernir, pra separar, né? É verdade. O que foi feito por inteligência artificial. Os filmes vão começar a ser feitos com inteligência artificial. É verdade. Me parece que o Eternauta, né, a série que eu vi, né, teve cena que já foi feita com inteligência artificial. Isso eu assisti também. Muito interessante, Assistiu, por sinal, né? Argentina, né? Uhum. Muito boa a série. Então, há uma conspiração real no mundo que está por trás de vários acontecimentos, né? Vários acontecimentos, porque há um objetivo final de estabelecer um governo mundial. E como estávamos falando, né? Aparentemente tem hora que parece que o diabo está ganhando, né? Exatamente. Parece que ele está ganhando. Meu Deus. Só que a palavra de Deus está dizendo aqui, no final, não tem para ele. No final está aqui, né? Acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Sim. E nos Salmos, Deus está sempre rindo desse pessoal. Sim. Né? Aí a Bíblia diz, e ri-se o Senhor. Deus ri? Ri. Sim. Nesse sentido, ri. Que principalmente a religiosidade, né, em demasia, ela cria um Deus estranho, né? Estranho, e que não temos... É um Deus distante. Exatamente. É um Deus indiferente. Nós somos impuros, não podemos alcançar a Deus. É um Deus esquisito. Exatamente. Por nossos próprios esforços, não. Né? Mas através do sacrifício de Jesus, a sua morte no Calvário, ressurreição no terceiro dia, a gente é ligado, né, a Deus. Né? E ele é nosso amigo. Né? Ele é nosso amigo. A única coisa que ele quer da gente é um relacionamento, né? E que a gente se aparte do mal. Né? Só que negar a si mesmo é um desafio, porque é um desafio diário e a gente não tem como fugir de nós mesmos. Então, mais cedo ou mais tarde, né, a carne vai militar contra o espírito contra a carne, e pela misericórdia a gente vai vencendo um dia após o outro. Verdade. Então, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas para a gente, né, tomar um rumo aqui pro fim, né? Essa conspiração, né, que está caminhando nesse sentido. E isso é muito claro, por exemplo, se você pegar a nota de $1, qualquer hora eu vou trazer uma nota de $1 aqui. Sim. Hoje eu não tenho. Mas essa reportagem aqui, essa matéria, essa revista sobre os Illuminati, o poder oculto, né? Ela traz aqui um símbolo do olho que tudo vê, né? Chamado olho de tudo vê, olho da providência, né? Que é uma pirâmide com um olho dentro. Sim. É um símbolo maçônico, porque os Estados Unidos foram fundados por protestantes e maçons. Sim. E às vezes eles eram as duas coisas. Era protestante e era maçom, né? Às vezes era só maçom, às vezes era só protestante, e às vezes eram as duas coisas. Sim. Então os Estados Unidos estão tomados de simbologia maçônica. Sim. A capital Washington, então, é uma festa, né? Ela é cheia de símbolo da maçonaria. E se você pegar a nota de $1, ela está cheia de mensagens ocultas ali. Sim. E um dos símbolos é esse. É o olho que tudo vê dentro, né, da pirâmide, tá? E uma mensagem ali, né, em latim. Você tem a mensagem em latim, que traça o resumo do plano. Qual é o resumo do plano? Eles querem estabelecer uma nova ordem mundial. Só que existe uma ordem agora, né, de pé. O que eu faço se eu compro um terreno e eu tenho uma casa lá velha lá nele e eu quero fazer uma nova? Tem que destruir aquela casa. Eu tenho que destruir a velha para fazer a nova. Exatamente. Né? Então o plano desse pessoal é o quê? Destruir a velha ordem que está aí, né? Essas instituições que nós temos de política, né? Aí você tem governo social-democrata, governo de esquerda, governo de direita, governo de centro, né? Centro-direita, centro-esquerda, né? 45 graus, 90 graus. Economia capitalista, economia socialista, mista. Tudo isso que está aí. Botar essa casa por terra para fazer algo novo, que já tudo está esquematizado,
né? Alguns dizem que provavelmente vai ser uma tecnocracia, né? Sim. É um governo de técnicos, de cientistas, é um governo que aparece nos filmes de ficção. Exatamente. Isso aparece nos filmes de ficção. Você colocar, o povão não sabe de nada. Então, deixa o povão de fora. Né? Democracia não resolve nada, não. Vamos colocar o poder nas mãos de quem sabe, dos iluminados, Illuminatis. Iluminados. Quem são os iluminados? Os cientistas. Sim. Né? Os técnicos, os engenheiros, né? Pessoal da área técnica. Os médicos, os engenheiros, né? Então esse pessoal vai tomar as decisões com o auxílio de uma superinteligência artificial. Uma superinteligência artificial, mais cientistas e técnicos, engenheiros, médicos, pessoal da área técnica, né? É que vão tomar as decisões e nós vamos viver num mundo paradisíaco. Vamos viver no paraíso, né? Sim. Vamos eliminar fome, enfermidades, também algo que sempre aparece nos filmes de ficção. O mundo do futuro, maravilhoso. Não falta nada. Falta nada. Só que aí quando... o próprio filme mostra isso. Quando você vai entrando ali por dentro, aí você vai vendo as coisas erradas que existem, né? Os grandes problemas que, na verdade, eles estão maquiando, estão escondendo, né? Que é, por exemplo, uma ditadura. Não tem mais liberdade. Sim. Para você criar isso, você tem que criar uma ditadura. Tem que ser uma ditadura. Em que você não tem mais direito, como cidadão, né? As decisões agora é só a elite que toma, né? Como, por exemplo, né? Com o caminhar da tecnologia, eliminar a reprodução natural, normal. Ah, sim. Reprodução agora só em fábricas, laboratório. In vitro. In vitro. Ah, Onde você pega o espermatozoide, pega o óvulo fecunda. e até o útero, eles já estão criando, estão trabalhando em úteros artificiais. Sim. Para que não precise nem da mulher para poder gerar. Né? Você simplesmente faz a inseminação artificial, coloca naquele útero artificial, naquele sistema, que vai alimentar e vai, né, cuidar daquele neném até ele nascer. Né? Sim. Vai nutrir ele até ele chegar a hora dele sair dali. Tá? Então são coisas que estão sendo planejadas, estão sendo trabalhadas, estão sendo criadas, né? Por meio da tecnologia. Essas pessoas estão pensando em tudo isso, né? E está em andamento aí. Sim. E eles vão usar de meios para poder destruir essa velha ordem. Sim. Né? Mas o que é mais curioso é justamente assim, todo esse trabalho, todo esse rebuscamento, sendo que o que vai acontecer no final já foi predito há muitos anos atrás. Com certeza. Né? Então, mesmo assim se busca, né? Não, vamos aprimorar, vamos nos reunir, né? Vamos calcular, vamos promover guerras e depois uma paz, né? E não tem como deixar de falar da tríade, né? Digamos assim. Assim como temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente também tem a tríade de Apocalipse, né? A besta, o falso profeta e o anticristo, por si só. E eles também desempenham papéis cruciais na escatologia bíblica. Por quê? Porque através das ações, né, das atitudes deles, as pessoas vão ser enganadas, né? Sendo que Deus se preocupa tanto comigo e com você que já deixou avisado, né? E prova disso é justamente o livro de Apocalipse, que é temido por muitos, né? Não, eu tenho medo. Não é Apocalipse, não, tenho medo. Eu não entendo nada, 7 castiçais, 7 não sei o que. Tem crente que fica igual Lutero, né? Lutero, pessoal reformadores que não gostavam do Apocalipse porque consideravam o Apocalipse muito complicado, né? Complicado, difícil, né? E eram pensadores assim, à frente de sua época, vamos colocar dessa maneira. Então, e é um livro que eu leio desde que era novo, desde praticamente adolescente. Sim. E a Bíblia é interessante porque, ao mesmo tempo que ela é complexa, né, ela é simples, né? Então a gente percebe, por exemplo, um crescimento exponencial. Se não me engano, teve um levantamento, o último levantamento sobre o censo das religiões, né, no Brasil. O protestantismo, antigamente, ele era associado ao catolicismo apostólico romano, né, como se fosse uma coisa só, né? Só que esse último censo teve essa dissociação, né, entre o próprio catolicismo. Tem linhas que não seguem a apostólica romana, né? Então eles desmembraram, vamos falar assim. E o protestantismo, ele ascendeu de uma maneira exponencial. Eu penso que isso tudo é bom por conta da proclamação do nome de Jesus, né? E como que as igrejas se multiplicaram,
né? Pro lado bom e, infelizmente, pro lado ruim também. É bom ter uma base, é Na bom ter uma... multiplicação disso tudo, você tem muita coisa que não tem nada a ver com o evangelho de fato e de verdade, né? Exatamente. Tem muita heresia, muita besteira, muito Sim. besterol. Mas tem gente sincera. Exato. E o bacana é justamente isso. Como que Deus é perfeito ao ponto de, infelizmente, por conta das heresias, né, inspirar, acredito eu, pessoas como eu, o senhor, e, né, a gente fazer esse trabalho, né, de procurar levar as pessoas, vocês, no geral, a desenvolverem um senso crítico, a não aceitarem tudo como verdade absoluta. Até temos exemplo na Bíblia, se não me engano, Atos 17 fala sobre uma cidade chamada Bereia. E o apóstolo Paulo, se não me engano, foi na segunda viagem missionária. Ele foi levar as verdades de Deus para essa cidade e o pessoal comparava. Então, tudo que o Paulo falava, eles iam na Bíblia e, é isso mesmo, Paulo realmente, o que ele falou tá aqui. Os bereanos, né? Bereanos. Então, o que eu penso? Eles examinavam para ver se estava certo, né? Estava direitinho. Então, olha que interessante. A Bíblia ela é muito, muito interessante porque ela estimula a gente, ela dá lições. E uma delas é o senso crítico. Então, a gente não tem que aceitar tudo como verdade absoluta. Precisamos problematizar, mas não ao ponto de nos tornarmos apáticos e ceticistas. Não digo isso, mas no sentido de, poxa... buscar a verdade. Buscar a verdade. Se é verdade, eu digo amém. Isso. Agora, se é falso, se é fake, né? Se é algo que não vem de Deus, eu tô fora. Exatamente. Né? E esse crescimento da igreja no Brasil, né? Por um lado, permitiu você ter acesso a várias coisas para proclamar o evangelho. Por outro lado, você tem esse lado de ter muita coisa falsa. Então, você tem muita coisa falsa, muita coisa fake, muita coisa que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, né? E que, infelizmente, o povão vai atrás. Entendeu? Porque o povo não consegue enxergar o que Jesus ensinou aqui, né? Então você vê Jesus falando sobre amor ao dinheiro, a pessoa não aderir ao amor ao dinheiro, né? Mamon é uma potestade, mamon se torna um Deus na vida das pessoas. Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aí o povo aceita um evangelho que prega amor ao dinheiro. Sim. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Pior coisa do mundo. Isso é um câncer. Aí as pessoas vão para as igrejas por causa de carro, mansão, conta corrente. Aí alguém me diz, mas não pode prosperar? Pode. Prosperidade vem com trabalho. Prosperidade vem com inteligência. Sim. Prosperidade vem com bênção de Deus? Sim, com bênção de Deus, mas sem amor ao dinheiro. Isso. Porque, na verdade, a Bíblia alerta os ricos que são cristãos a tomarem um cuidado muito grande para não caírem no amor ao dinheiro. Sim. E como é que um rico que crê em Jesus não cai no amor ao dinheiro? Sendo generoso, sendo mão aberta. Sim. Sendo generoso com a sua família, sendo generoso com a igreja na qual ele congrega, sendo generoso com o próximo que está necessitado, né? Fazendo obras filantrópicas, fazendo obras de ação social mesmo, né? De alimentar o faminto. Você mencionou a questão do juízo das nações, né? Julgamento das nações. Quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 25, depois do sermão escatológico, Mateus 24, Mateus 25, vem as parábolas sobre o fim, e na última ele vai falar sobre o julgamento das nações, que diz que vai chegar o tempo que ele vai colocar à direita as ovelhas e à esquerda os bodes, né? Ele vai dizer às ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos bodes ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E a questão toda é que ele vai dizer assim: porque eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestistes, né? Enfermo na prisão fostes me ver, fostes me visitar. E os dois grupos vão dizer: Senhor, quando nós te vimos assim? Tanto os bodes quanto as ovelhas. Sim. Vão alegar: Senhor, nunca vimos o Senhor nessa situação. Ele vai dizer: viram sim. Porque todas as vezes que vocês fizeram por um pequenino, vocês fizeram a mim. Sim. Quando vocês alimentaram o faminto em meu nome, foi a mim que vocês estavam alimentando. Quando vocês deram de beber a um sedento em meu nome,
foi a mim que vocês estavam dando de beber. Quando vocês vestiram o nu em meu nome, é a mim que vocês estavam vestindo. Sim. Quando vocês foram visitar lá na prisão, lá no hospital, em meu nome, era eu que estava sendo visitado. E a gente tem que aprender a ver Jesus nessas caras, nessas vidas, nessas pessoas. É verdade. E os bodes vão dizer também: Senhor, não, nunca deixamos de fazer pelo Senhor, não. Não vimos o Senhor assim? Sim. Ele vai dizer: viram sim. Vocês aqui não quiseram fazer por mim, mas vocês viram quando vocês deixaram de alimentar o faminto, quando deixaram de vestir o nu, quando deixaram de visitar quem estava lá preso, quem estava lá no hospital. Não quiseram fazer, né? Foi a mim que vocês não visitaram. A importância da caridade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Apartai-vos de mim. Olha aí, o julgamento das nações, né? Então, a igreja, de maneira geral, precisa entender o Evangelho de Jesus. É a parábola do bom samaritano, né? Não foi o sacerdote que fez a vontade de Deus, está lá na parábola. Não foi o levita que fez a vontade de Deus, mas foi o bom samaritano. E por que Jesus usou o bom samaritano? Porque o samaritano era exatamente o tipo de pessoa que os judeus desprezavam. Era o tipo de pessoa que eles rejeitavam, né? Os samaritanos eram pessoas malditas sem Deus. Mas é exatamente o bom samaritano é que fez a vontade de Deus. O sacerdote não fez, o levita não fez, mas o bom samaritano fez. Exatamente. Jesus quer que a sua igreja seja uma igreja de bons samaritanos, né? É verdade. E a igreja vai ser quando a igreja entender que dinheiro não pode ser Deus. Dinheiro é uma potestade do mundo, né? Se a pessoa souber ter dinheiro, mas continuar crente de verdade, né? Zaqueu, a Bíblia diz, era muito rico, chefe dos cobradores de impostos, mas ele encontra Jesus, né? Ele queria ver Jesus, diz a Bíblia, né? Mas era de pequena estatura, era baixinho, né? Aí Jesus visitando a cidade dele, ele tem uma ideia, ele sobe lá, né, na árvore, fica lá em cima pendurado, só para ver Jesus passar. Jesus, que conhecia o coração dele como conhece o nosso, né? Quando está passando, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aquele camarada que ninguém gostava dele, né? Tido como corrupto, como camarada desonesto, né? Traidor da nação, um judeu que trabalhava para o Império Romano. Sim. Né? Aí Jesus entra na casa dele e ele é tomado de uma alegria que não foi o dinheiro que deu a ele aquela alegria. Dinheiro ele tinha, mas era uma alegria diferente. E de repente ele se volta para Jesus e diz: Mestre, hoje resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho prejudicado alguém, eu defraudei alguém, eu tirei, eu prejudiquei, eu devolvo 4 vezes mais. Verdade. Aí Jesus vai e diz: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Sim. E ele provou que era filho de Abraão. Diferente do jovem rico. Diferente do Que jovem não- rico. Não que o doar seja um critério, mas o coração quebrantado, né? Ele mostrou a diferença, né? Ele mostrou a diferença. Amém. E foi salvo, foi recebido por Jesus, né? Como filho de Deus. Então é esse posicionamento que é necessário na igreja, né? É esse posicionamento que a igreja no Brasil precisa ter, né? Porque o que nós vemos, infelizmente, é que o que está crescendo é a apostasia. Há alguns anos nós temos clamado por avivamento, né? É outra questão que a gente, em outra oportunidade, pode tratar mais desse tema. É só o primeiro vídeo de muitos, né? E a gente precisa muito do apoio de vocês. A questão do avivamento, né? Isso. Inscrever no canal, né? Curte, comenta, compartilha, nos ajude, né? A gente tá com essa proposta, né? Assim, puder comentar, façam perguntas, né? A gente vai procurar estar interagindo sempre, né? E é muito bom, apoia a gente. E pastor,
Então, a igreja tem clamado por avivamento, né? E aí alguns acham, não, está acontecendo um avivamento porque é o avivamento do IBGE. Eu já trabalhei no IBGE, né? Trabalhei algumas vezes no IBGE, no censo. Avivamento do IBGE, e que na minha opinião, nós temos um inchaço. Ainda não é um avivamento. Sim. Nós temos visto, né? Temos mega igrejas hoje no Brasil, sim. Temos uma quantidade de evangélicos como nunca tivemos, sim. Mas o avivamento, o que define o avivamento mesmo é mudança. É uma mudança de vida no coletivo da igreja tão grande que acaba transbordando para fora da igreja. Sim. Então você pega, por exemplo, a história do avivamento no país de Gales. Ou a história do avivamento na Coreia do Sul. Na Rua Azusa. Na Rua Azusa, Estados Unidos. A coisa acaba transbordando para fora da igreja. De forma que o país de Gales, por exemplo, aí os índices de criminalidade começam a cair. Aí os índices na área de pessoas viciadas começam a cair. Metanoia. Né? Começam a cair por quê? Porque a coisa saiu da igreja. Começou a impactar a sociedade. Sim. De tal maneira que você vê mudança na sociedade. Entendeu? Alguns atribuem o grande desenvolvimento da Coreia do Sul, que era um país pobre no início do século XX, um país pobre, mas ao fato de ter havido ali um avivamento, que transformou aquele país pobre numa potência. E percentualmente falando, é o país no mundo com mais cristãos. Transformou num tigre, o chamado tigre asiático. Um dos tigres asiáticos, né? Então, avivamento é algo que nós temos clamado e que eu creio que virá. Sim. Eu, particularmente, ao longo de alguns anos, eu tenho pedido a Deus, Senhor, avivamento. E eu creio que está chegando a hora. Amém. Né? Eu creio que está chegando a hora. Né? Ainda não aconteceu. Não aconteceu. Mas vai acontecer. E quando acontecer, né, é aquilo que está escrito lá em Joel, é a profecia de Joel. Né? Começou lá na época do Pentecostes, né, Atos 2, mas tem um cumprimento no fim também. Sim. Né? Tem um retorno no fim dos tempos. E aí diz lá em Joel capítulo 2, né, há de ser que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito e mostrarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, e nos restantes que o Senhor chamar. Então eu creio que vai ser a colheita final de almas. Sim. Eu creio, né? Essa última colheita. Por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Será salvo aquele que estiver na rua, né? O mendigo, né? O homeless nos Estados Unidos, o sem teto, né? Sim. A pessoa que está lá na rua, morador de rua, mas se ele clamar, ele vai ser salvo. E vai ser salvo aquele que está lá na cobertura, lá na Barra da Tijuca, né? Talvez pensando em tirar a vida, né? Porque tem dinheiro, mas só tem dinheiro. Verdade. E a vida é completamente vazia, né? Vai ser salvo a pessoa que está lá no meio da floresta amazônica, lá no meio da floresta. E aquele que está lá numa ilha, no meio do Oceano Pacífico. Aquele que está lá em Dubai e aquele que está em Nova York. Sim. Aquele que está num país muçulmano e aquele que está no ocidente cristão. Onde houver alguém que voltar os olhos para Deus e clamar nesse tempo, a Bíblia diz, será salvo. Porque Deus estará então, né, realizando esse avivamento final. Sim. Né? Essa colheita de almas, né, de vidas para o reino de Deus. Amém. Então a oportunidade, né, tá aí. Cabe à igreja, né, orar, trabalhar por esse avivamento, né, como um pequeno texto que eu coloquei, acho que hoje, né, foi, ou ontem, sei lá. Eu escrevo quase todo dia, acabo esquecendo, né. Então
Cabe à igreja trabalhar nesse sentido. Amém. Orando, evangelizando e contribuindo. Amém. Né? Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, né? Falamos um pouco de tudo e a proposta é justamente essa, ter essa flexibilidade, ter, né, digamos, essa amplitude. Né? Quero agradecer a você que conseguiu nos acompanhar até aqui, ou que está terminando 2, 3 dias de hora de almoço ao ouvir esse podcast, né? E é o primeiro de muitos, né? Vamos continuar engajados para gravar, preparar o material. Vamos melhorar. Melhorar cada vez mais, sempre, né? E, acima de tudo, que o nome de Deus venha ser glorificado através da minha e da sua vida, né? Então, eu quero agradecer a você que esteve até aqui. Se puder, curte, comenta, compartilhe, nessa frase batida, né? Curta, comenta e compartilhe. Demais informações vão estar aí na descrição, né? Exatamente, na descrição do vídeo. E muito obrigado até aqui por você ter assistido. Vamos encerrar com uma oração, pastor? Bora. Amém. Então vamos orar, né? Rapidamente. Estamos chegando ao fim. E eu quero deixar para você, né? Para a gente orar, a história, a oração de Jonas. Livro de Jonas, né? A oração que ele fez. E uma frase dele nessa oração: do ventre do inferno eu clamei. E o Senhor ouviu. Então não importa se você acha que chegou ao fundo do poço. Eu, uma vez, já achei que tinha chegado ao fundo do poço. Mas Jesus me tirou. Jesus tirou Jonas. Jesus pode tirar você. Amém. Senhor Deus, te damos graças por esses momentos aqui, ó Pai. Obrigado, Jesus. Em que procuramos, Senhor, compartilhar a Tua palavra para levar o maior número de pessoas à verdade. Amém. Pai, que cada um que vai ouvir, que vai, Senhor, receber esta palavra, seja abençoado, seja salvo, liberto, edificado. Ó Pai, se houver alguém que se sinta como um dia eu me senti no fundo do poço, como Jonas se sentiu no ventre do inferno, no âmago do inferno, que a Tua poderosa mão possa tirar essa pessoa do abismo, da morte, da depressão, do desespero e colocá-la, Senhor, em lugares altos. Aleluia. Como Davi diz, firmou os meus passos. Amém. Que haja salvação, que haja vida, que haja alegria, que haja paz, que haja cura. Que a Tua boa mão, é o que eu peço, realize esta obra em cada vida, é o que eu creio, é o que eu declaro, Senhor, neste momento, sobre cada vida, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pessoal.